Paz do Senhor, queridos. Que legal. Rapaz, aquela foto ali, não tinha outra foto minha, não? O povo sempre coloca a foto com um biquinho. Por favor, cadê a mídia daqui? É tu, né, Senna? Aqui. Cadê o Vitor Senna? Esse é com ele. Tá bom, eu vou compartilhar uma dele também, viu? Pastor Vitor Hugo, obrigado pelo carinho, está me recebendo mais uma vez. Queridos, estava com saudade de vocês. Estava vindo ali de Brasília com o Técio. E um grande pregador, cantor, amigo, baiano. Eu falei que é das igrejas que eu ministro já tenho 6 anos, é a igreja uma das igrejas mais amorosas, de recepção, de carinho. E a forma que os irmãos nos tratam é a vida nova. Poucos lugares a gente volta com tanto carinho como a gente recebe aqui. É um reflexo do líder, né? Deus abençoe. O senhor parece estar mais magro, mais americano, mais né? On to high, on to high. Querido, está comigo o Técio Lima, um grande pregador, amigo, baiano abençoado. E eu cheguei agora por culpa dele, irmãos. Ele ficou de vir comigo, aí disse que ia tirar um cochilo da tarde, aí perdeu o horário da tarde. Aí eu estou orando que tem Santa Ceia domingo, ver se eu perdoo ele até domingo. Mas Deus vai usar de bondade, viu? Deus abençoe. Queridos, abram as vossas Bíblias comigo, por gentileza. Evangelho de Lucas. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 28, até o versículo de número 2. É um dos textos que essa semana tem aquecido muito o meu coração. E o Senhor tem ministrado alguns princípios que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 28. O Galdino imitou muito o púlpito de vocês, né? Igualzinho, pai. Ah, vou pegar ele. Capítulo de número 24, versículo 28, até o versículo 32. Nos diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. Versículo 38. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles. Versículo 32. Vai estar no telão aqui, leiam por gentileza. 1, 2, 3. Amém. Queridos, John MacArthur, não sei se a pronúncia está certa, que o pastor Vitor Hugo é mais americanizado do que eu. John MacArthur, né? Quando ele escreve um livro há uns anos atrás, que foi uma das minhas literaturas que eu gostei na época, que ele falava que Deus chamava 12 homens comuns para viver algo extraordinário. E ele faz uma comparação, num paradoxo, entre a intensidade da glória encarnada em Cristo e a simplicidade que as pessoas que conviviam com essa glória encarnada. E ele faz uma síntese biográfica de cada personagem dos 12 apóstolos. E na conclusão de todos, nunca você vai ver dessas 12 biografias homem extraordinário. Eram homens simples, com cultura simples e com uma vida simples. Não que a vida simples não é extraordinária. Sim, ela é extraordinária para aqueles que entendem, como diz Augusto Cury, que se você não está disposto a perder o que é trivial, você nunca vai enxergar o valor daquilo que é essencial. A Bíblia nos diz que Deus chama esses homens para viver algo extraordinário.
Então eu quero lhe convidar aquilo que a hermenêutica nos permite, o pensamento da estrutura cognitiva desses personagens. Um desses discípulos, Cleopas, que eram homens comuns, uns carpinteiros, outros pescadores, outros colhedores de impostos, outros mercadores. E de repente, entre 400 anos do Evangelho de Mateus e do profeta Malaquias, há um silêncio de glória em Israel. Israel deixa de ser um povo que é marcado por grandes manifestações sobrenaturais de Deus, e a administração cronológica do tempo determina que durante 400 anos não há manifestação de glória. Deus está em silêncio durante 4 séculos. Aí o Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou. Habitar significa abrir a tenda, convidar os que estão de fora a ter intimidade dentro. A interpretação cultural é: as casas e a arquitetura e a estrutura da arquitetura das casas daquela época eram bem baixas, e você não podia fazer jantares dentro, porque a temperatura era elevada, então armava tendas fora, e os jantares eram para festas e para visitantes. Mas o partir de pão dentro da casa é só para quem tem intimidade, ou só para quem é íntimo, ou só para quem é parente. E quando a Bíblia nos diz ele se fez carne e habitou, ele abriu a tenda dos segredos da glória. Durante 400 anos as gerações não ouviram a voz divina, e Deus chama pessoas comuns, simples, para entrar para ouvir essa grande glória na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós entendemos que essas pessoas simples estão trabalhando, eu me vejo o cenário: passa Jesus, olha Pedro, Tiago e João, pescadores, braçais, artesanais, e ele chega e diz: vem comigo. E quando eles seguem Jesus, identificam um homem que a Bíblia nos diz que quando Jesus começa a dar a doutrina lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 28 e 29, diz que as multidões que ouviam Jesus diziam: este doutrina diferente, ele doutrina diferente dos fariseus, ele doutrina com autoridade. Então começa a iniciar a quebra do silêncio divino, e começa a romper 400 anos de silêncio de glória. E esse rompimento de silêncio não são para pessoas como Anás, Caifás, nem Herodes e nem Pilatos. Esse silêncio se manifesta através de homens pescadores, simples e comum. Então eu quero lhe convidar a pensar comigo. De repente eu sou simplesmente, como é minha profissão, eu sou um servente, ou orelha seca, ou barriga verde, se você preferir. Isso é a linguagem da minha profissão. É quebrar concreto, é puxar concreto para bater laje. Alguém sabe o que eu estou falando aqui, sabe, né? Aí de repente Jesus diz: vem cá, vem andar comigo, vem ver a multiplicação dos pães, vem ver cego ver, vem experimentar morto ressuscitar, ande comigo. E a Bíblia nos diz que esses homens simples e comuns, de repente estão em um barco, há uma grande tempestade, o vento se levanta e pescadores experientes percebem: vai afundar. Mas de repente Jesus se levanta e diz: acalma-te vento, acalma-te mar. E eles olham para um outro e dizem: se acalmou. E eles dizem assim: quem é este que até o vento, eu sinto Jesus aqui, e o mar lhe obedece? Então eles vivem a glória intensamente durante 3 anos e meio. Eles deixam de viver o culto morto no templo e vão para o culto de Jesus num vale, na praia, que tinha mais de 50 mil homens de idade militar, fora as mulheres, fora os jovens. Eles deixam de ser aqueles que pescavam para ser aqueles que pescam homens. Estão andando com Jesus. Eles estão andando com o maior pregador da época, o homem mais popular, o homem mais famoso, o líder que não precisou de espada e lança para influenciar multidões a segui-lo. E eles fazem parte do rol de ministros dele. E de repente, toda essa êxtase, toda essa glória. Eu fico imaginando o pastor Vitor Hugo e o pastor Sena, Jesus entrando em Jerusalém e as pessoas cantando: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí de repente, o maior pregador, o líder, aquele que estavam depositando: vamos deixar de ser escravo de Roma, vamos ter liberdade, porventura não é esse o Messias prometido?
Aí de repente vê Jesus preso, humilhado, ferido e crucificado. E eles deixam de ser os discípulos do pregador famoso e começam a ser os seguidores daquele que é condenado à cruz. E tudo que eles ouviram de restauração, alguém está entendendo? Se deparam em menos de 3 dias entre a exaltação da entrada de Jesus em Jerusalém para Jesus humilhado e crucificado. E nós que somos seres bem emotivos, não gostamos dessa mudança brusca. E quem tem rotina não gosta que a rotina seja quebrada. E a rotina deles foram 3 anos e meio, glória, milagre, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, poder sobre a natureza. Aí de repente Jesus está crucificado. Eles se espalham, saem do sucesso à humilhação e estão no cenário, caminho de Emaús, e 2 discípulos estão conversando. Rapaz, eu estou fazendo a minha conjectura. Rapaz, eu pensei que os 3 anos e poucos que a gente viveu seria contínuo. Eu pensei que aquelas multidões que nos seguiam iam ser diferentes. Eu pensei que ele, com um sopro que acalmou o vento e o mar, com o sopro dele, eliminaria os romanos. Porém, ele foi humilhado no primeiro, crucificado, foi sepultado. É bem verdade que alguns disseram que ele ressuscitou, mas eu não creio. E agora? Irmão, sabe o que Deus está me dizendo? Como está a sua fé para os dias de fracasso? Como está a sua fé para os dias de frustrações? Porque o pós-sucesso é que o grande desafio. Chegar no altar é uma coisa, permanecer nele é outra coisa. Mas eu vi nessa noite, hoje é 5, é? Sim, 6? Olha como eu estou perdido no tempo. 6 de julho de 2022 é declarar: nós não servimos a Jesus só no dia da multidão, não servimos Jesus só no dia da multiplicação dos pães, nós servimos Jesus também no dia da crucificação, no dia do sepultar, porque não é sobre ter, é sobre ser. E o propósito dele na sua vida não é sobre você, o propósito dele para a sua vida é sobre quem ele é através de você. Alguém está me ouvindo? Então podemos entender que a didática de hoje, que o Espírito me convida e te desafia é: no caminho da frustração, eu preciso passar por um reavivamento. Aleluia, vou repetir: no caminho da frustração, eu preciso passar por um reavivamento. Por que não avivamento? 400 anos de silêncio, ele se materializa, a glória vem, eles têm experiência com essa glória, foram avivados, mas porém, eles não entenderam que a restauração do reino era agora, a restauração do reino era dentro. Mas vem comigo, estão indo para a aldeia de Emaús, alguns dizem 12, outros 18, outros 60, mas vamos colocar que é um caminho curto. Minha carne está tremendo, Jesus está liberando algo para alguém aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto diz, e vocês acabaram de ler, que eles estão no caminho de sair de Jerusalém para Emaús. Então, Jerusalém, partida, Emaús, chegada. Entre a partida e a chegada tem um caminho. Quero parafrasear: entre a promessa, glória, e o milagre tem um processo. Nem sempre você pode julgar o processo pela partida. Você tem que entender é que Deus trabalha num caminho. Glória, me ajude a adorar, aleluia. A Bíblia diz, eu acredito que entre a partida e a chegada, e pelo diálogo dos dois, fé não estava sendo relatada, vitória não estava sendo dita, porque quem tem uma fé emotiva, eita Jesus,
Um momento cega a visão do propósito. Vou repetir, uma fé emotiva cega a visão do propósito. Mas Deus é tão bom que mesmo a gente não falando de vez em quando de fé, mesmo a gente não percebendo o seu agir, mesmo não percebendo a sua chegada, Ele não desiste de nós, porque a Bíblia nos diz, que eu acho que alguém vai glorificar, que eles estão conversando, Jesus se aproxima onde? Não foi no começo e nem na chegada, se aproximou no processo, e é nesse processo que hoje é o dia. Oh glória, mesmo que você não veja, Ele está operando, mesmo que você não perceba, Ele está agindo. Hoje é o dia de parar de olhar para aquilo que você sente e começar a voltar a olhar para aquilo que você acredita. Quem acredita nas promessas de Deus, me dê um sinal aí. Aleluia! Quem está acostumado à exaltação, é difícil voltar para a humilhação. Quem está acostumado a um padrão de vida e de repente descer para outro padrão, é complicado. Mas a pergunta é: quem está no controle da sua vida? Vou perguntar de novo, o povo goiano é educado. Ei, quem está no controle da sua vida? Quem? Deus, é Deus. Então Deus está no controle da vida de Jó? Estou fazendo a pergunta, para de ignorância, responda. Sim. Quem deu? Quem tirou? Vamos lá, a gente vai até meia-noite hoje, vamos lá. Quem deu? Quem tirou? Quem atacou foi o diabo. Mas quem estava no controle? Eu não sei quem está te perseguindo, eu não sei quem está te ferindo. Os ataques podem ser do adversário, mas ainda a tua vida está no controle de Deus. Se é verdade, envergonha as trevas agora. Só quem tem promessa vai sentir o que eu estou sentindo aqui. Só quem tem promessa, eu tenho promessa. Tem hora que a gente tem experiências sobrenaturais, mas iniciar o avivamento é difícil, sim. Mas mais difícil ainda é reavivá-lo. Quando você pega uma casa para construir do nada, quem construtor aqui vai entender. É uma coisa. Agora quando você pega uma casa velha, já está toda quebrada, para poder reformar ela, é outra. Hoje é o dia. Qual é o seu caminho de Emaús? Alguém já entendeu? Qual é o seu caminho de Emaús? É a tua empresa? Não sei. É a tua vida profissional? Também não sei. Eu só sou um cearense de 1,68 m, com a geometria craniana um pouco avantajada. Um pouco. Ô Vitor, tua cabeça não é menor do que a minha não, meu filho. Não deixa de conversa. Tu nem pescoço tu tem, então não fique rindo não. Eu não sei qual é o seu caminho de Emaús. Eu não sei quais foram as expectativas que foram frustradas. Eu não sei se você está nessa oscilação entre glória em um dia e entre humilhação no outro. Mas só sei de uma coisa: mesmo no caminho de frustração, mesmo sem eles perceber, Técio, mesmo sem eles entender, mesmo cego, a Bíblia nos diz que Jesus se aproxima e caminha com eles. Aplicando para os nossos dias, tem dia que a gente não tem nem vontade de orar, a gente só abre a boca e diz: Senhor, tem misericórdia. Alguém se identificou? Não precisa levantar a mão não. Tem dia que a gente parece que vai chutar o pau da barraca. É uma irritação que todo mundo é inimigo. Até o vento que parece o cabelo da gente está com raiva. Parece as mulheres que estão em TPM aguda direto, e parece que os homens estão em estresse agudo direto. Mas mesmo assim, sem perceber, ô glória, um som levanta, um hino vem, um irmão abraça, uma mensagem chega, porque Ele não te abandona no caminho. Ó glória, eu vou pedir a sua participação, por gentileza. Pegue na mão de alguém, por favor, só se você é bem educado, dá aquela balançada, vê se ele acorda e diga: pode estar no caminho de angústia, mas Ele ainda está andando com você. Ó glória, se Ele está andando com você, meu irmão, Ele está operando, Ele está agindo. Eu vou deixar alguém adorar, eu vou deixar alguém adorar. Reavivar a fé no caminho de frustração. Eu tiro
3 princípios. Primeiro, Emaús significa o caminho, ter começo, meio e fim. A partida é frustração, mas a chegada é realização. Então não importa muito como começa, importa como termina. Não entendeu? 2020, medo. 2021, mais medo. 2022, eu olho para trás e digo: venci. Acho que alguém deveria reagir, eu vou repetir. 2020, medo. 2021, perda. Mas eu cheguei em 2022. E se cheguei, eu posso olhar para trás e comecei. Mas no meio do caminho eu tive medo, não entendi. Mas Ele não me abandonou e eu estou chegando. Quem vai chegar? Quem vai chegar aí? Quem vai chegar? Ei, vai chegar. Mas entre a partida e a chegada, quem pegou a visão? Precisa de um reavi. Por quê? Porque quando as emoções sufocam o meu espiritual, o meu diálogo, as minhas palavras e o meu vocabulário revela como está meu coração. Pois a Bíblia nos diz: a boca fala que o coração está. Aí vamos para o texto. A Bíblia nos diz no versículo de número 14, que iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Mas eles não estavam falando assim: oh glória, oh vitória, Ele ressuscitou, eu não estou vendo, eu estou recebendo. Não estava entrando na unção de ninja. Estava dizendo: criamos uma expectativa e ela não foi. Eita, será que alguém vai pegar? Hoje é quarta. De segunda até hoje à tarde, o vocabulário seu foi mais sobre fé ou sobre sentimentos? O diálogo que você tem em sua casa com as pessoas que você ama são palavras de fé ou palavras de frustração? Quando você tem o seu momento, que a gente chama de monólogo, a nossa consciência, o nosso comunicar entre nós mesmos, são palavras de fé ou de frustração? Provérbios nos diz que o poder da vida e da morte está na língua. Não é uma questão mística, que alguém profetiza a morte ou vai ter. A Bíblia nos diz que maldição sem causa não sobrevive. Ele está dizendo, e ele interpreta no outro versículo: o homem se sustentará das palavras que saem da sua boca. Aí a pergunta: um coração emotivo, ele está cheio de fé ou de frustrações? Tem gente que precisa entender que a promessa não é sobre o ontem, a promessa é sobre amanhã. Então, enquanto você não superar o ontem, você não vive o hoje e não celebra o amanhã. Então para de falar sobre o que você não tem e começa a profetizar o que você pode ter. Eu vou repetir, que você deveria reagir. Pare de falar do que você perdeu. Pare de falar do que você não tem. Pare de sabotar a si mesmo com as suas palavras e comece a profetizar: não estou vendo, mas eu creio. Não recebi, mas eu creio. Se não é hoje, vai ser amanhã. Ei! Até o telão está aí. Coloca para mim, meu filho, o versículo 17 do capítulo 24 de Lucas. Ele se aproxima e diz a Bíblia que eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, não do que estava acontecendo, porque o que tinha acontecido, cruz, mas o que estava acontecendo, Jesus já tinha ressuscitado. Mas quando alguém está com o coração muito movido pelo que sente, ele sempre vai falar mais do ontem do que falar do que Deus está agindo agora. O desafio agora para hoje é: levanta-te de ontem e começa a viver hoje, porque você ainda não chegou no final. Eu vou repetir, que eu acho que alguém deveria glorificar: você ainda não chegou no final. Posso continuar a mensagem? Tem alguém no culto? Olha o que diz o versículo de número 17. Rapaz, Jesus, um dia eu vou ter um telão desse na igreja, Senhor.
Ou inveja santa que eu senti agora. Vamos lá, 1, 2, 3. Oh, glória! Jesus se aproxima e eles estão tão envolvidos pelo que sente de ontem, que não consegue perceber o que ele está fazendo agora, que Jesus é o maior psicólogo que existe. Olha a parte terapêutica dele. Ele não chegou e disse assim: vocês estão tristes, você está errado. Jesus nunca trabalha com um acusatório e nem com um proibitivo. Jesus sempre trabalha com um instrutivo. Ele sempre está para ensinar. Olha, a Bíblia nos diz que é Jesus que se aproxima e pergunta: que palavras são essas que vocês estão falando pelo caminho? Que trocais entre vós. Olha a pergunta: e por que estáis tristes? Quero a segunda participação sua, por favor, por gentileza. Olhe para alguém que está ao seu lado, mesmo com essa cara feia que ele tem, por favor. Eu estou com medo de olhar para o Vitor Hugo, mas tudo bem. Pergunte: por que você está triste? Agora vamos para uma pergunta mais objetiva. Qual é o motivo da sua tristeza? Se fôssemos maximizar a nossa melancolia, eu acho que eu fosse levar vocês, alguns para o divã, e perguntar: me conte sobre a sua história. Porque crente tem uma tendência a disputar quem é mais sofredor. Deus me usou, vou de com força agora. Eu vou repetir. Tem gente que tem um espírito de disputa, não para vencer, mas para dizer quem sofre mais. Aí vem o Vitor e vem o Técio. Isso é só um exemplo. Aí o Vitor chega: rapaz, passei 3 dias com fome, estou ruim, estou sofrendo. Aí o Técio: como é que é, macho? Tu acha que tu sofre? Eu estou com 7. Aí tu acha que tu sofre? Aí chega eu: como é que é? Tu 3? E tu 7? Vocês são muito mole. Eu estou com 30. Fica esse enaltecimento da dor e não a percepção da cura. Mas todo terapeuta não vai lhe dar resposta sobre a sua dor. Todo terapeuta vai lhe conduzir a si mesmo a se perguntar: por que está doente? Estou doente, tudo bem, mas por que continuar doente? Estou triste. Está? Sei, tem todas as justificativas para estar triste, mas por que continuar triste? Essa é a pergunta. Você sempre vai ter desculpas e justificativas para continuar triste, mas Deus não te chamou para permanecer triste. Deus te chamou para superação. E se você não pegar a visão, eu vou jogar água em você. Diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Leve e momentânea. Tem momento para começar e tem momento para terminar. Agora está na hora de olhar para a sua tristeza e dizer: porque estáis abatido dentro de mim, a minha alma? Espere em Deus, que em breve eu louvarei. Cadê os resilientes aqui? Está na hora. Comece a mudar o vocabulário que você tem, a mudança da visão existencial que você pode ter. Pare de falar do que te derrota e comece a enxergar o que te leva à vitória. Porque se ele prometeu, vou falar baixinho, ele não é homem para mentir. Olhe para mim, eu estou sentindo Jesus. As pessoas sempre serão, a grande maioria, indiferente ao que sentimos. Porque as pessoas estão mais tendenciosas a falar do que ouvir. Por isso que hoje nós temos uma síndrome perigosa chamada pós-verdade. Todo mundo quer falar do que sente e quer falar dos sentimentos que elas sejam verdades absolutas. Uma verdade ontem não pode ser a mesma verdade hoje. Exemplo: o ovo antigamente era o maior inimigo da dieta.
Só os fight fitness sabem o que eu estou falando. Hoje é o grande herói. Olha como as coisas mudam. Mas Deus não. Não entendeu? Ele dá importância ao que você sente, mas Ele dá mais importância à razão de você continuar vivendo. Porque se você vivesse pelo que você estivesse sentindo, você já estava desistindo. Mas Ele te dá a razão para continuar vivendo. Eu morri para você ter a vida. Eu fui crucificado para que você volte a sonhar. Alguém está me ouvindo? Eu sofri para que você acredite que teu sofrimento não é maior do que o meu, mas o meu propósito é maior para você viver. Alguém me ajude a adorar. Está na hora. Dentro do diálogo da dor, eu preciso identificar a causa da tristeza. Dentro do diálogo da dor, eu preciso entender e perceber que a perda da fé cega o espiritual. Se eu vivo muito pelo que eu sinto, eu paro de enxergar o que eu preciso acreditar. Versículo de número 15 diz: e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Meu Deus, coloca para mim o versículo 16, meu irmão, e a igreja leia, por gentileza. Eu estou sentindo Jesus aqui, vamos lá. Versículo 16, 1, 2, 3. Meu Deus, qual é a área da tua vida que os teus olhos estão impedidos de enxergar como Jesus está agindo? O que está te impedindo de ter uma visão maior daquilo que Ele tem que fazer? Estou correndo, irmão, estou correndo. Está na hora de parar de ouvir mais os homens e começar a ouvir mais o que Cristo te prometeu. Oh glória, a multidão era grande, mas ninguém enxergava quem Ele era. Mas um cego sem enxergar percebeu quem Ele era. Quem está passando aí? Jesus de? E ele responde: Jesus, filho de? A multidão diz de Nazaré, mas o cego diz Messias. Então não é sobre o que eu estou sentindo, é sobre o que eu estou acreditando. Alguém está me ouvindo? Todos os meses eu sou tentado uma crise de ansiedade. Foram acúmulos de perda, acúmulos de trauma, acúmulos de frustrações. E glória, mas Jesus me deu uma estratégia. Quando começa o coração a acelerar, quando as minhas mãos começam a tremer, eu começo a suar frio, e eu percebo que a ansiedade vem, eu vou para um lugar. Eu vou lá para o meio do jardim que tem lá em casa, olho para cima, deixo o sol bater em mim, começo a respirar, e eu começo a pronunciar aquilo que Ele me prometeu. Ele me prometeu que não estaria sozinho. Ele me prometeu, se eu elevasse os meus olhos para o monte e gritasse: de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Eu começo a me abraçar e dizer: Senhor, estou tremendo, a minha carne também, a minha emoção também, mas eu quero gritar igual o poeta disse: porque estás abatido dentro de minha alma, espere em Deus que ainda eu louvarei. Aleluia. Quando eu fico 3 dias sem dormir, porque a ansiedade vem, o medo vem, o luto vem, eu começo a abrir a Bíblia, eu começo a cantar hinos, tudo meu emocional manda ficar desesperado, mas o meu espiritual me leva: não, Ele tem maná para mim todos os dias. Aonde a minha mão não alcança, a mão dele alcança. Aonde a minha visão não chega, a visão dele chega. O que tu está vendo, Ezequiel? Eu vejo um vale cheio de ossos secos. Não, meu filho, é a oportunidade de profetizar. Quando tua humanidade falha, é a hora de depender do espiritual. Volte a profetizar, porque Jesus é na sua vida. Como é o seu nome? Isabel. Fique em pé, Isabel. Eu preciso de uma irmã cheia do Espírito Santo aqui. Alguém, é bom você ficar ligado. Abra as 2 mãos. Fique de frente dela, missionária. Quando essa irmã tocar nas suas mãos, você vai entender. Porque se você diz assim: Senhor, a única coisa que sobrou para mim hoje, Pai, foi as minhas 2 mãos. Está aqui entregue a Ti, Jesus, toda a minha casa. Porque o que eu já orei, já fiz.
que eu já aconselhei, já fiz, que eu já corri, eu já fiz, então estou te entregando. Terça-feira, às 5h45 da manhã, a angústia veio, mas a adoração chegou. Então tu não entregou as tuas mãos, então ele vai pegar agora e está te dizendo: a causa não é mais tua, é minha, e eu vou pelejar. Enquanto a missionária estiver ministrando sobre as tuas mãos, creia que a mão do Senhor está pelejando no meio dos teus. Eu vou quebrar esse ciclo de vício e vou glorificar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Quem sente a presença, eu quero enxergar o milagre. Quem me ajuda? Ei, ei! Qual é a causa da sua tristeza? Qual é a cegueira que você está sentindo hoje? O que você não está enxergando? O que você não está vendo? O que você não está percebendo? Chegou uma moça no meu gabinete: pastor, eu quero desistir da fé. Eu digo: por quê? Porque tudo que eu faço eu não consigo, tudo para mim dá errado. E ela foi falando, e eu sou um pastor paciente, irmão, cearense. Ela deu um tapa na mesa assim. Eu digo: minha filha, enquanto você pensar assim, sempre você vai viver assim. Olha, eu fiz uma campanha de 21 dias na madrugada. Quem orou comigo aqui? Eu. Você venceu. Ah, pastor, quantos cultos você viu essa semana? Todos. Então você venceu. Ei, alguma vez você voltou para a droga? Alguma vez esse mês você voltou para a prostituição? Não, eu estou vindo todos os dias. Então por que você está sentindo fracassada? Se você não consegue ver vitórias sobre o pecado, como é que você vai enxergar vitórias sobre as outras coisas da vida? A maior vitória que você tem é entender que você não é mais escravo do pecado, você é livre na presença do Senhor. Aleluia! Versículo de número 21 vai dizer: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora tudo isso, já hoje é o terceiro dia, e desde as coisas não aconteceram nada. Olha, as mulheres já tinham ido para a sepultura e ter falado, o anjo já tinha dito, os apóstolos já tinham ido lá, ele ressuscitou, mas como eles não estavam vendo e não tinham prova, não estavam acreditando. Deus está me usando para alguém. Pare de pedir sinais, porque se você está precisando ver para crer, então não é nele que você crê. A verdadeira fé não é sobre o que eu estou vendo. Eu estou sentindo ele, já vou concluir. A fé é acreditar. Ei, não entendeu? Vamos lá, um emotivo. Levanta de manhã, pega o currículo. Hoje é o dia da minha entrevista. Ele já sai de casa, será que vai dar certo? Chega na parada de ônibus, alguém olha para ele e diz: ei, meu filho, como é que você vai para onde? Eu vou para uma entrevista de emprego. É mesmo, rapaz, está tão difícil esses dias, né? Que tem a sorte de alcançar, porque pouca gente está alcançando. Ele já ouve o negativo. Ele entra dentro do ônibus: você está indo para onde, meu filho? Eu estou indo para uma entrevista de empresa. É mesmo, que legal. Qual é a empresa? X. Empresa. Vixe, rapaz, um amigo meu foi ontem lá e tá, não deu certo. Até ele chegar lá vai ter vozes dizendo: não dá certo, ele morreu, e ninguém vai falar ele ressuscitou. Toda hora que eles dialogam entre eles, ele morreu, mas ele não ressuscitou. Está na hora de falar sobre a morte, sim, mas acima de tudo ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, o teu casamento pode ressuscitar, a tua empresa pode ressuscitar, teu ministério pode ressuscitar. Será que alguém está aqui? Ei! Vou concluir agora. Mas aquele que é movido pelo que ele acredita, ele começa de manhã: rapaz, é difícil, mas no nome de Jesus vai dar certo. A outro chega e diz: ei, é pouco emprego, né, para esse tempo. Não, eu sei, mas eu sou dos poucos que vai ter. Ele chega lá: aquela empresa é difícil, eu sei, ela é difícil, mas o meu Deus que derrubou o gigante através do menino vai me dar vitória lá. Ei, a filha é grande, eu sei, mas ele me tira do começo e me coloca no fim. Quando você começar a mudar a tua visão sobre a vida, Deus vai mudar seu diálogo, e quando você mudar o seu vocabulário, as coisas vão começar a acontecer. Alguém está me ouvindo? Profetize, deixa eu convidar alguém a profetizar. Profetize que este ano não vai terminar do mesmo jeito, esse ano vai ser melhor. Quem alguém está me ouvindo aí? Vai ser melhor. Vamos terminar. Não vejo, não sinto. É porque você está querendo enxergar do seu jeito e não da maneira que ele tem que agir. Começa a mudar o seu tipo de percepção da vida. É igual uma moça que chegou para mim e disse: pastor, ore por mim.
Eu digo, qual é a oração que você quer que eu faça? Que eu não engravide. Eu olhei assim, eu digo, ui. Por quê? É porque ontem eu tive relações sexuais com o meu namorado. E eu estou sentindo que eu vou engravidar. E se eu engravidar, eu vou querer abortar. Aí eu olhei para ela e disse assim, eu vou orar por você agora. Senhor, tira esse homem do caminho dela. Tira esse demônio que está prejudicando a santidade dela. Eu disse, não, pastor, não é isso que eu quero. Ué, o que você quer? Tá. Então você quer que Deus te livre das consequências do pecado, mas não quer que Deus te livre da condição de pecado. Ela quer ser livre da consequência, a gravidez, mas não quer ser livre da condição de estar pecando. Não, eu vou orar para que você ache alguém em Deus que respeite o seu corpo, respeite a tua santidade, respeite você. Aí deixou de congregar lá, não quis voltar mais não. Você entendeu o versículo de número 21? Esperávamos que seja da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. No diálogo do caminho, eles tinham tristeza, eles tinham cegueira e eles tinham expectativas terrenas mais importantes do que as expectativas celestes. Se a sua fé só te leva a ter um carro e não ser batizado com o Espírito Santo, me perdoe, a tua fé é só para a terra. A verdadeira prosperidade é ter propósito para as riquezas que Deus te dá. E se você só se acha feliz pelo que Ele te dá, então você está usando Ele. Mas se o relacionamento com Ele te faz feliz, Ele tem tudo do melhor para te dar. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Não, eu senti esses dias, eu estava orando, pastor Vitor Hugo, e Deus me visitou. Diga, Márcio, aonde você for, diga que está chegando um tempo de prosperidade material para o meu povo, mas antes disso precisa de um avivamento de santidade. Eu não vou entregar riqueza para profano, eu vou entregar riqueza para santo, porque quanto mais eu prosperar o meu povo, mais o meu povo vai investir no reino. Alguém está me ouvindo aqui? Eu quero sua participação, mas eu tenho que acabar. Levante a mão por gentileza, toque na mão de alguém, diga no nome de Jesus, que os teus olhos se abram para aquilo que é importante. E aí? O que você está esperando hoje? Porque tem gente que tem tudo, mas continua pobre de tudo. Porque quanto mais tem, mais vazio está. Agora tem um irmãozinho que quando eu quero dar uma renovada, ele vende cachorro quente lá na praça da igreja. Eu nunca vi um cabra tão alegre igual aquele camarada. E quando os amigos meus que me ligam, empresário, médico, passando por depressão, eu digo, vamos ali, você vai me levar para o consultório? Já levei, não deu jeito. Já levei para o psicólogo, não tem jeito, eu vou te mostrar a alegria de viver. Quando a gente vai chegando lá, ele bota um capacete de chapulim, tem uma roupa de chapulim e fica fazendo cachorro quente, cantando e pregando. Aí passa alguém de Jesus te ama. O ambiente é lotado de gente, irmão. Mas não é pela comida, não, porque é ruim, viu? O cachorro, mas ele é cheio do Espírito Santo. Ande com pessoas que tenha algo de Deus para te oferecer. Ande com pessoas que mesmo que não enxergue, que você não esteja enxergando, ela se aproxime de você, não para te derrubar, não para te ferir, mas para abrir os teus olhos. Jesus está com você. Jesus está com você. Ei! Esses dias um desaforado mandou uma mensagem para mim. Eu digo, Antônio Márcio, você nunca prega na minha igreja? Eu digo, não entendi. É porque o meu culto é na quarta. Eu digo, pastor, deixa ele falar, porque nas quartas é o culto do pastor lá, eu sou assembleano, não parece não, mas sou. Aí tem um culto lá que eu ensino toda quarta-feira, eu não saio. É lotado para a glória de Deus. Mas tem aqui um cartaz. Eu digo, como assim? Você vai lá no Vitor Hugo. O que o Vitor Hugo tem que eu não tenho? Eu digo, Jesus, o que eu vou responder esse camarada? Eu digo, macho, porque tem horas que eu vou pregar lá no Vida Nova, na quarta, não é para que eu venha pregar os irmãos ser avivados, não. É porque lá tem homens que quando me ligam,
Não me ligo me cobrando, me ligo me ajudando. Então eu gosto de andar com gente que enxerga o melhor de Deus na minha vida. Alguém está me ouvindo? Pastor Vitor Hugo entendeu que um dos momentos mais difíceis da minha vida eu vim ministrar aqui. Eu estava numa crise vocacional. Eu ia entregar o pastoreado, eu não queria mais pregar. Já estava até arranjando emprego. Mesmo um empresário amigo meu disse: Márcio, pelo amor de Deus, eu vou te dar emprego porque você é meu amigo. Mas eu estou com medo de quebrar a minha empresa. Não... E a gente foi jantar. Ele olhou nos meus olhos e disse: meu filho, eu vejo muito Deus na tua vida. Não dá para você mudar isso. Mas tem hora que o caminho de Emaús está tão sério. As nossas frustrações estão tão sérias. As nossas crises existenciais e vocacionais que tentam nos cegar. Mas Jesus ainda tem seus mensageiros. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Jesus tem daquelas irmãos que mesmo que a gente não veja, ele se aproxima quietinho e Jesus vai falando. Alguém está me ouvindo? Hoje de manhã eu recebi o abraço da minha esposa. Levantei agoniado porque eu tinha que fazer uma prova e essa prova eu notei errado. Perdi uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. Foi uma frustração terrível e uma coisa na alma. Aí de repente ela veio e me agarrou na cintura, olhou dos meus olhos: meu amor, pare de enxergar no ponto de vista terrestre e comece a enxergar a vida de um ponto de vista celestial. Se Deus é que está no controle, não era tempo de ir você para a América agora. Deus chegou o teu entendimento, porque Deus ainda tem algo para fazer na sua vida e no Brasil. Alguém está me ouvindo aqui? Ei, tem hora. Já vou concluir. Ele nos permite perder no começo do caminho, para nos ensinar na metade do caminho, para quando a gente chegar no final, a gente não perder tudo aquilo que construímos. Porque tem gente que começa bem, mas perde tudo aqui. Mas ele vem na metade e vai conversando. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Olha que atmosfera gostosa. Ele está se aproximando de alguém hoje. Ele está reavivando a esperança de alguém hoje. Tem gente que estão querendo segurar as lágrimas, mas Ele está dizendo: é eu que estou trabalhando. Eu estou te preparando para coisas melhores e maiores. Mas para isso eu tenho que quebrar aquilo que pode te impedir de enxergar a minha glória. O Espírito Santo está me dizendo: diga ao meu povo que eles ainda têm liberdade de falar línguas estranhas. Diga ao meu povo que ainda existe unção nessa casa. Diga ao meu povo que ainda chama pentecostal neste lugar. Termino aqui. O pós-sucesso revela a necessidade de avivamento. O que é isso? Se a gente está acostumado só em ganhar, nunca seremos habilitados para as grandes batalhas. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu preciso dizer: dias fáceis revelam homens fracos. Dias difíceis se levantam homens fortes. Olhem para mim. 2020, frustração. 2021, perdi. Mas 2022, eu posso olhar para trás e dizer: cheguei. Eita, alguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Cheguei em você. Alô? O pós-sucesso nos revela a necessidade de avivamento. Qual é essa necessidade? Quando eu percebo que eu estou num ambiente desse, pastor Vitor Hugo, a unção no louvor, há uma atmosfera espiritual, mas mesmo assim o meu coração não consegue sentir. Quando eu percebo que no meio de uma ministração dessa, eu já tenho necessidade de ir embora,
é porque meu coração está muito frio para as coisas espirituais. Mas Deus é tão bom que eu, como pastor, eu desisto fácil das pessoas, mas a presença dele não desiste. A Bíblia nos diz que eles não enxergavam, o coração estava fechado, mas a Bíblia nos diz que ele volta e grita para eles. Oh glória, versículo de número 26 em diante: ei nécios, tardio em crer, vocês não entenderam que a Escritura diz que o mestre tinha que morrer? E a Bíblia diz que eles explicam, que o próprio Cristo começa a explicar para eles desde Moisés todo o processo. Aí o que é lindo de Deus, mesmo que eu não busque a palavra me alcança. Não entendeu? Não sei se você já teve essa experiência. Estava extremamente revoltado, aí de repente alguém mandou uma mensagem, e a mensagem é uma mensagem bíblica. Ou você está lá querendo curtir a vida, vai mudar de programação do louvor do seu carro, da música do seu carro, e de vez de cair numa música do risca-faca, cai de repente um louvor, e aquele louvor começa a mexer com você. Ou como teve cultos aqui, que você estava indo embora e dizia: não estou sentindo nada, não estou vendo nada, mas alguém chega perto de você e te abraça e diz: eu vejo muito de Deus na sua vida. Tem um moço de casaco azul ali, de óculos. O Espírito Santo está mandando te dizer, está confrontador essa mensagem, está pesado sim, mas ele está trabalhando. Isso ainda é novo, ainda existem muitas possibilidades. Não é porque uma porta se fechou aqui que a promessa morreu aqui. Se essa porta se fechou aqui, é porque a promessa ainda é maior do que essa porta. É a primeira vez que eu estou lhe vendo, mas o Espírito Santo está mandando eu te dizer: fiel é o que fez a promessa, é Ele que tem a chave de Davi, é Ele que fecha e ninguém abre, mas é Ele que abre e ninguém fecha. Você pode sentir isso, meu filho? Se coloque em pé, igreja. Um coração frio anula a percepção espiritual. A demora de crer, porque eu preciso sentir para crer, então isso vai demorar, porque nunca os sentidos naturais vai me levar à fé, mas a minha necessidade espiritual administra os meus sentidos naturais. Terceiro e último princípio, para orar pelos irmãos: há um reavivamento no caminho de angústia, porque a palavra dele, vou repetir, a palavra dele ainda aquece os nossos corações. Eu vou dar uma estratégia para você, pode servir de um conselho. No momento do auge da pandemia, que eu não podia nem se aproximar dos meus filhos, porque eu estava com suspeita de Covid, e meus 2 filhos tinham asma, e Jesus curou os meus filhos da asma no meio da pandemia. Não me pergunte como. Eu isolado no carro, no último quarto lá. E na hora que o desespero veio, eu suspirei. Eu disse: Deus, fala comigo. E quando no auge da minha revolta, que eu disse: Deus, tu me abandonou, eu chutei uma cadeira e caiu uma Bíblia minha antiga que eu tinha perdido dentro do escritório. Essa Bíblia abriu em uma página que eu tinha marcado em 2012, e eu tinha lido um texto e tinha entendido que depois da grande tribulação, glória, Deus sempre tem grandes conquistas para nós. E eu passei 5 dias isolados, e lendo, e Jesus vai aquecendo. Quer voltar? Volte para a palavra. Quer sentir? Volte para a palavra. Pois a Bíblia nos diz que quando Jesus falava da palavra, oh glória, o coração deles aquecia. E quando Jesus ia passando e deu a entender que ele ia direto, e eles disseram: fica mais conosco.
porque o dia já se vai. Jesus entra, dá graças. Lembra da introdução? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era, e o Verbo se fez e habitou, não fora, mas para dentro. Quando ele entra, pega a visão por favor, ele levanta o pão e dá graças, porque só come dentro quem tem intimidade. Ele volta e dá graças, e ele compartilha o pão, ou seja, eu estou compartilhando com você a minha palavra, eu estou compartilhando com você os meus propósitos, eu estou compartilhando com você as minhas promessas. E a Bíblia diz que assim, quando ele parte o pão, abre-se a visão. Jesus tem umas visões interessantes para a gente, mas eu preciso entregar. Quem trabalha com construção civil sabe o que eu estou falando. Capacete de engenheiro, de pedreiro, alguém sabe o que eu estou falando? Aí o Senhor me mostra essa parede e depois da parede, muitos homens com capacete na cabeça, trabalhando. Eu digo: Jesus, o que está acontecendo? Diga ao meu povo que plantou em lágrima vai colher em alegria, porque Satanás só persegue quem está produzindo. E o Senhor manda de dizer: nesta casa hoje vai ter uma construção, vai ter uma provisão, e vai ser um símbolo que os perseguidores não podem parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem congrega aqui sabe o que eu estou falando. Quem congrega aqui sabe que Jesus está revelando. Cadê esses aqui? Nós vamos orar agora. É 2 minutos, já passei do horário. Eu quero orar por você. Aleluia. Que no começo está frustrado, mas no meio ele está chegando. Mas você não quer se perder no final, porque você entende que não é tempo de reclamar, é tempo de se alimentar da palavra. Porque tá, meu Deus, que visão linda. No meio da pandemia, muitos ficaram em casa e não voltaram mais. Mas Jesus está me dizendo agora: prepara, irmãos, procura chegar cedo nos cultos, viu? Que as multidões vão vir. A unção vai ser liberada de tal forma que vai ficar apertada essa casa. É tempo de colher. Não conheço o Senhor, mas o Senhor meu Deus manda eu te dizer: está sozinho não. Tem hora que a gente está andando no deserto, se senta debaixo de um pé de zimbro e não vê possibilidades. Mas o Senhor teu Deus te diz hoje publicamente: eu sou o Deus que sustentei Elias no deserto. E Ele te diz: come e bebe, porque ainda tem muito para caminhar ainda. Aleluia. Desce, coloca a mão sobre ele, porque os irmãos vão entender que hoje Jesus tem saúde para este homem. Hoje é dia de livramento, diz o Senhor dos Exércitos. Quem vai enxergar o milagre no meio do caminho? Quem vai? Quem precisa deste avivamento? Quem precisa dessa unção? Quem precisa dessa graça? Chama para frente, pastor, pode chamar. Quem precisa de milagre nessa noite? Corre para frente. Quem necessita deste avivamento? Ministra, meus filhos. Só parece que é o fim que vai morrer.
perdi o controle, não. Olha nos meus olhos. Senhor, eu não corro atrás de profecia, nem de visões, nem de revelações. Não me deixe sair deste culto sem sentir a tua presença. Não me deixe sair desse culto sem saber se o Senhor vai entrar nessa peleja por mim. Senhor, abre os meus olhos para enxergar se o Senhor está agindo. Tu pediu, mulher, e o Senhor te diz: eu sou advogado que nunca perdi causa. Eu sou o que vou bater o martelo e tu verás que eu sou Deus. Tu não lutou 20 anos para alguém vir destruir tudo que você construiu. O Senhor te diz: eu entro nessa causa e o meu nome será glória. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu adorava. Não perdi o controle, a sua história já estava escrita. Não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Abra suas mãos. Vai declarando: sobre as minhas mãos eu verei o meu milagre. Vamos. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, vendendo ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido. É você. O teu dia é hoje. O teu dia é hoje. Em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, estava esquecido, Poder de Deus. ele estava esquecido, deu uma cruz pra ele, estava esquecido. Vem, Vitor. Vem, Vitor. Vai, meus dois. A unção da casa. A nuvem de glória da casa. Estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e mandou eu vir aqui só para te dizer que eu não perdi o controle. Ele está no caminho. Perdi o controle. Ele está no caminho. Não perdi o controle, não perdi. Como é o nome desse rapaz? Estava escrito, O milagre é seu. não perdi o controle, não perdi o controle. Meu Deus. Eu saio de casa para falar 30 minutos. O meu Deus te diz assim: podia ser lá no meio, podia ser no meio da multidão, mas tem que ser publicamente. Porque o teu pedido foi: Senhor, eu só preciso de um toque. Eu só preciso saber se o Senhor é comigo. Eu só preciso sentir um toque. Pai, eu volto a sonhar que eu serei usado por Ti. Eu volto a sonhar que eu tenho chamada. Então esse homem de Deus está segurando na tua mão direita. Esse homem de Deus está segurando na tua mão esquerda para te dizer: eu tenho graça e tenho misericórdia. Então para de viver pelo que o Pai disse e começa a viver pelo que Deus disse. É Ele que pega pela tua mão. Então caminha aqui os dois, caminha. É a graça dele que te sustenta. Quando você for lá no pastor Vitor Hugo, ele vai colocar a mão sobre ti, e a unção que você pediu, ele vai liberar agora. Há milagre na tua casa, irmão. Se eu fosse você, eu adorava. Pede para essa moça olhar para mim. Eu tenho que acabar, meu Deus, que unção é essa? Esse vendaval que se encontra a tua vida sentimental, Deus dá um basta hoje. Essa bagunça se encerra.
porque pode invejar o que for, mas quando Jesus sela a casa, não tem encantamento, não tem maldição. Ei, meu Deus, o que enviaram contra essa moça é para que ela ficasse depressiva dentro de um quarto, não vivesse mais. Mas quando a obreira colocar a mão sobre ela, ela vai voltar a viver. Ela só estava sobrevivendo. Meu Deus, se eu fosse você, eu ficava ligado. Abre os teus olhos, tem anjo de Deus caminhando no nosso meio, tem anjo de Deus anotando a sua vitória. Abra suas mãos, deixa eu orar por vocês. Eu tenho que acabar, pastor. Cadê aquela irmã que está orando por aquela irmã? Traga aquela irmã de calça marrom para mim. Traga essa irmã de calça marrom para mim. Traga essa obreira aí. Traga essa obreira aí, urgente. Depois ela abraça. Vem cá, irmã, vem cá, irmã. Essa moça, o adversário queria roubar o controle da vida dela, destruir a mente dela. Mas ela disse: Senhor, assim como o anjo, como Jacó agarrou o anjo, eu agarro a tua presença e só te largo quando tu me abençoares. Coloca a mão sobre a mente dela agora, porque Jesus está liberando vitória sobre a cabeça dela agora, sobre a estrutura mental dela. Recebe o toque de Deus agora. Vida, 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 vida. Declare vida. Declare. Aquele meu amigo ali de barba, boné, olha pra mim, velho. É mentira de Satanás. Porque todas as vezes que ele planeja te derrubar, para que tu se torne vergonha da tua família, o Senhor corta o laço. As pessoas não julgam pela aparência, mas Jesus sonda o teu coração e te diz: continua clamando, porque eu te chamei foi para fazer a diferença. Ela é minha mdalaça. Diga ao fraco: eu sou forte. Você não depende de ti, depende dele. E hoje ele te diz: eu tenho força para ti. Receba agora o renovo de Deus, meu filho, porque tem pesca para ti, diz o Senhor. Meu Deus, que culto é esse? Que glória é essa? Se eu fosse você, eu ficava ligado. Olha, tá rabaia-se. Quando eu terminar de orar, eles vão cantar de novo. Posso orar por vocês? Quem crê que ele abriu a visão? Ele ressuscitou? Vou perguntar mais uma vez: ele ressuscitou? Então ele venceu o pecado, ele venceu os demônios, ele venceu a morte. E a Bíblia nos diz que em fraqueza ele foi crucificado, mas vive pelo poder de Deus. Eu e você hoje vamos crucificar nossas fraquezas, vamos sepultar nossas derrotas, porque ele ressuscitou. Então ele tem vida para você e a sua casa. Quem acredita nisso, lance as mãos ao céu. Pai, no nome de Jesus, a glória é tua, o louvor é teu, a majestade te pertence. Ouvimos a tua palavra cantada e orada, e ouvimos a tua palavra pregada. Mas eu te peço em 1 minuto agora, aonde tiver um crente que crê, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é esse Deus que está garantindo a vitória no caminho de Emaús. É esse Deus que arranca a doença do fígado, do rim, dos órgãos internos e externos. É esse Deus que desfaz a magia negra. É esse Deus que quebra as palavras de maldição. É esse Deus que repreende a inveja. É esse Deus que repreende o devorador. Aonde tiver um crente que crê nesse milagre, aonde tiver um crente que crê que Deus vai abençoar a sua família, recebe agora pelo poder do nome de Jesus. Se a vitória é sua, celebra.